Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso Momento da Saúde. Você já sabe, né? Saúde é religião na essência, porque nós fomos criados para cuidar bem desse corpo, desse mecanismo extraordinário, que é o templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar desse corpo. Inclusive, sabe que a Bíblia faz uma ameaça? Aquele que destrói esse corpo, Deus o destruirá. Porque o corpo que nós temos é um templo do Espírito Santo e não nos pertence. É muito séria a coisa. É por isso que na Bíblia tem várias leis de saúde e nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ingere, com o nosso estilo de vida, porque nós vamos ter que dar conta de tudo isso um dia a Deus. E para ajudar você a ter esclarecimento, ter luz sobre esse tema, é que nós todos os dias trazemos aqui um profissional de saúde. Essa semana estamos tendo a alegria de receber o Dr. Antônio Luiz Boechat. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem. Que alegria. Você é conhecido como o Dr. Antônio ou Dr. Boechat? Dr. Boechat. Dr. Boechat. Isso. Então vamos lá, Dr. Boechat. Ele graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, tem residência em Clínica Médica e Reumatologia, também tem um doutorado em Biotecnologia. Ele já foi premiado com o prêmio William Chaab 4 vezes, né, pela Sociedade Paulista de Reumatologia, que premia os melhores trabalhos, né? Isso são apresentados em simpósio, não é isso? Sim, é um evento científico. Um evento científico. E ele tem experiência em medicina interna, reumatologia clínica, pesquisas na área de imunogenética, biologia molecular, além de ser professor universitário aqui na Universidade Federal do Amazonas. Tirou do tempo dele para estar com a gente essa semana, para nos auxiliar aqui em muitas questões. Vamos falar hoje um pouquinho sobre gota. Vamos falar. Isso é uma doença? Quais os sintomas que ela apresenta? Eu nunca conheci uma pessoa com gota. Mas certamente você já ouviu falar de uma pessoa que tem um problema de ácido úrico. Sim, aí sim. Então, as pessoas se referem ao problema do ácido úrico quando elas querem se referir a uma doença relacionada ao ácido úrico que acomete as articulações. Sim. Então, a gota, ela surge relacionada a um defeito do metabolismo dessa substância, chamada ácido úrico, e as articulações ficam inchadas. Então, normalmente, a primeira articulação do pé, a articulação do dedão, geralmente é a primeira manifestação da gota em 90% dos casos. Fica inchado, vermelho e dolorido. O dedão do pé? O dedão do pé. E, diferente das outras doenças que nós falamos antes, a gota afeta mais homens. E às vezes a pessoa acorda durante a madrugada com a sensação que inchou subitamente e a dor é tão intensa que às vezes só de tocar o lençol a pessoa sente que a dor piora. É mesmo? É. E o que provoca isso? Bom, como eu disse, é um problema metabólico que leva ao acúmulo de ácido úrico nas articulações e com isso o surgimento da inflamação. No caso específico da gota, as crises podem ser provocadas por alguns tipos de alimentos que são ricos em substâncias que levam à formação de um excesso de ácido úrico no sangue. Você pode dar uns exemplos para nós? Por exemplo, diferentes tipos de carne, miúdos, vísceras de animais. O tomate é rico em algum tipo dessas substâncias. Frutos do mar, bebidas fermentadas, por exemplo, como o vinho e a cerveja, são ricos em substâncias que levam à formação de ácido úrico. Olha que interessante. Então, quais são agora os fatores de risco e causas dela? Causa você falou um pouquinho, né? Sim, o fator de risco principal para a gota sempre vai ser um fator de risco genético. Mas existem coisas que podem acelerar e a gota está muito relacionada, por exemplo, à síndrome metabólica, que é o aumento de peso, um açúcar no sangue pode ser um pouquinho mais alto, a hipertensão arterial, os lipídios do sangue, né, o colesterol no sangue um pouco mais elevado, tudo isso está associado à gota, né, e acaba fazendo com que o indivíduo tenha um pacote de problemas. Se ele não trata a gota, ele vai ter dor articular. Mas ele não tem que apenas tratar a gota, como também os outros problemas que muitas vezes vêm junto, como açúcar no sangue, colesterol, a pressão alta e a obesidade. Então, agora um pacote de tratamento para isso tudo. Tomar muitos líquidos. Muito líquido? Evitar os alimentos que eventualmente desencadeiam a crise de gota. E tomar a medicação que é profilática para as crises de gota. Existem 2 medicações básicas, o reumatologista é mais capaz de indicar, mas basicamente é a colchicina e o halopurinol. São medicamentos que de um lado reduzem o ácido úrico e de outro lado evitam que essa inflamação fique excessiva. Ok. Doutor, muito obrigado por suas orientações, né? Fico imaginando quem está nos assistindo e está lidando com esse problema.
Cuidado então com certos tipos de alimentos, como o senhor mencionou, né? Vai ser a solução. Voltamos amanhã então? Por favor.